Hoje veremos a segunda e última parte de glicídios. E começaremos pelos derivados de monossacarídeos. O primeiro deles é um açúcar aminado, denominado aminoaçúcar, que é um açúcar, que é um monossacarídeo em que um dos grupos hidroxila é substituído por um grupo amino. E isso geralmente ocorre no carbono 2. É o que acontece aqui no carbono 2 da glucosamina, ou no carbono 2 da galactosamina. E assim por diante, sempre aparecendo, geralmente aparecendo o grupo amino no carbono 2. Um outro exemplo de derivados de monossacarídeos são açúcares ácidos, que são monossacarídeos que possuem um grupo carboxila. Observa, eu tenho aqui o grupo carboxila, eu tenho aqui o grupo carboxila e tenho aqui o grupo carboxila. Aqui é um exemplo da glucanolactona e aqui o ácido glucurônico. E isso ocorre quando há uma oxidação do grupo aldeído de uma aldose. Bom, outros exemplos de açúcares ácidos é o ácido galacturônico, o ácido glucárico e o ácido galactárico. E nos locais onde eu tenho a seta aí, ou onde eu tenho as carbonilas, ó, a carboxila. Então eu tenho a carboxila aqui, 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 aqui e aqui nos locais onde estão apontados com a seta. As desócaras açúcares, que são açúcares presentes no DNA e RNA, no núcleo das células, e por isso chamado nucleotídeos estruturais, onde o grupo OH, que é hidroxilo, ele é substituído por um hidrogênio, conforme a gente pode ver aqui. A fucose e a 2-desoxirribose são os desoxiaçúcares, né, mais famosos. A fucose ela é encontrada nas glicoproteínas que determinam os antígenos do sistema ABO, né, dos grupos sanguíneos. E a fucose ela é formada a partir da manose, por uma reação de redução. Então, os monossacarídeos, como a gente já tinha visto, eles podem ser uma aldose ou uma cetose, mas eles se unem para formar os holosídeos. Os holosídeos podem ser oligosacarídeos, quando ele tem de 2 a 10 oses, ou polissacarídeo formado por muitos monossacarídeos. Vamos começar pelos oligosacarídeos. Os oligosacarídeos são polímeros pequenos formados por mais de 2 oses, mas não ultrapassa 10. Então, de 2 a 10, 2 ou 10 monossacarídeos. Os mais frequentes são os disacarídeos. A sacarose é formada pela glicose mais a frutose. E é o açúcar de mesa, o açúcar que você usa no seu café. A galactose, que também é um disacarídeo, é formado pela glicose e a lactose, e é o açúcar do leite. A maltose, isomaltose, trealose e celubiose são disacarídeos formados por duas moléculas de glicose. E eles diferem entre si pelo tipo de ligação
no caso, ligação glicosídica entre eles, entre essas duas moléculas de glicose. A ligação glicosídica, ela acontece quando eu junto dois monossacarídeos por uma ligação covalente, que eu chamo de ligação glicosídica. Do receptor, né, eu perco um hidrogênio, então aqui eu tenho um carbono anomérico, o carbono anomérico está aqui, porque olha bem, esse carbono é o que tem o hidrogênio, então do lado de cá o que tem hidroxila é o carbono anomérico. O carbono anomérico, que possui uma hidroxila, ele cede, ele perde esse hidrogênio, e o lado de cá, a parte alcoólica, perde a hidroxila. Esse radical derivado, né, do álcool, ele se junta e substitui o hidrogênio perdido aqui e forma a ligação glicosídica. Esse hidrogênio que saiu daqui se junta com essa hidroxila e forma água. Observa. De um lado sai hidrogênio, do outro lado sai a hidroxila e forma água. Fica um elétron de valência de um lado, um elétron de valência do outro, forma a ligação glicosídica. Do lado esquerdo eu tenho o receptor e do lado de cá eu tenho o substituinte de hidrogênio. Quem perde o hidrogênio é a hidroxila do carbono anomérico. As propriedades desses disacarídeos, eles são sempre cristalinos na ausência da água, são sólidos, de cor branca e sabor doce, e extremamente solúveis na água, né, devido a essa imensa quantidade de hidroxila aí. Eles ainda possuem o que a gente chama de caráter redutor ou não redutor. Então, os açúcares que a gente chama de açúcares redutores, eles apresentam um grupo carboxílico livre. Então, eu olho lá no carbono anomérico, e no carbono anomérico eu tenho que ter uma hidroxila livre. É isso, é assim que eu identifico. Então, a lactose, por exemplo, que é o açúcar do leite, né, que é a glicose mais a galactose, ele possui esse carbono anomérico livre, ou seja, ele tem uma hidroxila. Hidroxila, e aqui eu tinha dito assim, grupo carboxílico livre. Carboxílico, porque aqui eu tenho o grupo carboxílico. Ó. Aqui é um grupo carboxílico. Já a sucrose, ela não possui, né, uma hidroxila livre ou um grupo carboxílico livre no carbono anomérico. Ou seja, não tem uma hidroxila livre no carbono anomérico. Então, olha só, nesse caso aqui, o carbono anomérico está onde eu estou apontando, e aí eu não tenho uma hidroxila livre, eu tenho uma ligação glicosídica com a frutose. Quando eu olho a frutose, é a mesma coisa. Eu tenho aqui do lado de cá o meu carbono anomérico e todos os dois carbonos anoméricos, eles estão sendo ocupados, eles estão sendo, né, eles estão envolvidos na ligação glicosídica. Então eu não tenho nenhuma hidroxila livre. Então eu chamo esse açúcar de açúcar não redutor. Agora observa essa molécula. Vejamos, eu tenho aqui o meu carbono anomérico e esse carbono anomérico, nesse carbono anomérico eu não tenho uma hidroxila livre, eu tenho uma ligação glicosídica, não está livre. Quando eu olho nessa molécula, aí eu tenho aqui meu carbono anomérico. E nesse carbono anomérico, ou nessa carboxila, né, eu tenho uma hidroxila livre. Então eu digo que esse açúcar
ele tem caráter redutor. Mas como que eu identifico o carbono anomérico? Muito simples. Todo composto heterocíclico ele tem um oxigênio como heteroátomo. Esse oxigênio ele possui dois carbonos vizinhos. Um deles está ligado a um hidrogênio e o outro está ligado à hidroxila. O carbono anomérico é o carbono que está ligado à hidroxila. Então é esse carbono que eu vou verificar, né? Eu vou verificar esse carbono se ele tem de fato uma hidroxila livre ou não. Então basta você procurar o oxigênio. Próximo passo, identifico, deixa eu até pegar uma caneta aqui. Identifico o carbono que contém hidrogênio. O outro carbono é o carbono anomérico. Então, se esse carbono anomérico ele tiver uma hidroxila livre, eu vou chamar de açúcar redutor. Se ele não tiver, eu vou chamar de açúcar não redutor. Vamos ver o caráter redutor e não redutor nessa molécula. Então, eu tenho aqui no primeiro anel o oxigênio. Esse oxigênio, eu tenho um carbono vizinho, que é um carbono com hidrogenado. Do outro lado, então, eu tenho meu carbono anomérico. Então, aqui eu tenho meu carbono anomérico. Nesse carbono anomérico, eu não tenho hidroxila livre, eu tenho uma ligação glicosídica. Vamos observar agora nesse segundo anel. Tem aqui o meu oxigênio ligado. De um lado eu tenho um carbono hidrogenado. Do lado de cá eu tenho meu carbono anomérico, que por sua vez também ele forma uma ligação glicosídica, portanto ele não tem, né, uma hidroxila livre. Então o caráter dessa molécula é não redutor. Não redutor, caráter não redutor. Oligosacarídeos de importância. A maltose ele é formado por duas moléculas de glicose unidas por uma ligação glicosídica do tipo alfa, alfa porque ela aponta para baixo a gente tem a configuração alfa, entre o carbono 1 do substituinte pelo carbono 4 do aceptor. O nome químico é um nome bastante complexo. Né? Para simplificar isso, a gente usa uma forma abreviada. A gente escreve os dois glicídios, que estão ligados pela ligação glicosídica, e a gente descreve a ligação glicosídica entre esses glicídios. E essa ligação ela é sempre separada por hífen. Então, glicose se liga a glicose, e aqui o tipo de ligação, do tipo alfa 1, 1, 4. O próximo oligosacarídeo de importância é a sacarose, que também é um disacarídeo, que é formado pela molécula de glicose unida a uma outra molécula de frutose. Essa ligação, esse açúcar, ele não é redutor. Por quê? Porque a ligação glicosídica se faz entre os dois carbonos anoméricos. Aqui eu tenho um carbono anomérico, aqui eu tenho outro. E também por ser ligação entre dois carbonos anoméricos, ela não sofre mutarotação, ou seja, a mudança de alfa para beta e de beta para alfa. Essa molécula, quando ela é hidrolisada em frutose e glicose. E isso acontece pela invertase. E esse açúcar, essa molécula de sacarose quebrada, né, composta por
moléculas de frutose e glicose a gente chama de açúcar invertido. O nome oficial ele é bastante complexo. Então vamos usar a nomenclatura, né, simplificada. Então eu tenho frutose ligada à glicose, mas observa, essa ligação ela não é linear. Ela é, eu tenho aqui uma molécula que não, elas não estão no mesmo plano, os dois anéis não estão no mesmo plano. Eu tenho uma superior ou outra inferior. Então aparecem duas possíveis configurações. Se eu partir da glicose como referência para a frutose, eu tenho uma ligação apontada para baixo, então eu tenho uma configuração alfa. Agora, se eu sair da frutose para a glicose, essa ligação está apontada para cima, e aí eu tenho uma configuração beta. Então vamos lá. Se eu sair da glicose para a frutose, é do tipo 1, 2, mais configuração alfa. Então alfa 1, 2. Novamente, lembrando novamente que geralmente a gente começa a numeração pelo heteroátomo. Mas a glicose é uma exceção, né? Então ela começa a numeração no carbono anomérico. Então é 1 com 2. Não, aqui está correto. Ó. Esse é o elemento 1, 2. Então o oxigênio recebe o número 1, o carbono o número 2. Então aqui é do tipo alfa 1, 2. Se eu usar como referência a frutose, aí a ligação está apontando para cima. Para cima, configuração beta. E é beta 2 para 1. A nomeação simplificada, ela obedece às regras da UPAC, que diz que o nome tem que ser escrito em ordem alfabética. Então, eu escrevo a frutose, porque ela começa com F. E depois a glicose. Então, eu começo pela frutose e glicose. Entre a frutose e a glicose, eu tenho duas possíveis ligações. Se eu partir da frutose para a glicose, é beta 2,1. E se eu partir da glicose para a frutose, é alfa 1,2. Então, eu escrevo as duas possibilidades. E aí eu tenho frutose beta 2,1, separe essa ligação por hífen e escreva a próxima possibilidade, que é a alfa 1,2. Alfa 1,2 quando eu estou saindo da glicose para a frutose. A isomaltose, ela também é um disacarídeo composto por duas moléculas de glicose. Então eu tenho glicose ligada a glicose. E a ligação aqui, ela é alfa, porque a ligação ela aponta para baixo, e é do tipo, né, 1,6. Aqui é o carbono 1. Quando eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é alfa 1, 6. Então é glicose, alfa 1, 6 entre, separado por hífens, glicose. A celubiose é um isômero da molécula anterior e o que muda aqui é o tipo de ligação. Então vamos lá. Eu tenho glicose para glicose, glicose para glicose. Se eu observar, a ligação ela começa para cima, ela é apontada para cima. Então ela é beta e sai do carbono 1 para o carbono 4. Outros exemplos, um pouquinho maior. Então vamos lá. Se eu juntar a glicose com a frutose, eu tenho a sacarose. Se eu juntar mais uma molécula de glicose à sacarose, eu tenho a rafinose. Se eu juntar uma molécula de glicose à rafinose, eu tenho a estaquiose. E se eu juntar a estaquiose a uma molécula de glicose, eu tenho a verbascose. Então eu tenho aqui um duoglicosacarídeo. Então, resumindo, a sacarose, que é o açúcar de mesa, eu tenho dois resíduos, um de glicose e outro de frutose. A ligação é alfa 1 a 1,2. Então, alfa 1,2, nesse caso aí. A lactulose, ela é a galactose,
com a frutose. E é do tipo beta, ó, que ela está apontada para cima. E 1 com 4. A lactose, que é o açúcar do leite, que é a lactose mais a glicose, ela também está apontada para cima. Ela é do tipo beta 1 com 4. A maltose é do tipo alfa 1, 4. E ela é composta por 2 moléculas de glicose. E assim por diante. Os monossacarídeos, eles se juntam, eles podem formar polímeros de glicídio ou de monossacarídeos e formar os holosídeos. Os holosídeos, eles podem ser homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. E os heterosídeos, eles podem ser glicolipídios e glicoproteínas. Vamos estudar primeiro os holosídeos. Os polissacarídeos são grandes moléculas orgânicas, não? E por ser grande, ela é difícil de ser quebrada. Lembra que toda quebra de molécula orgânica é através da hidrólise e através de uma reação catalítica, né? Existe uma enzima. Então elas não são fáceis de dissolver. Dissolver, quebrar e levar e distribuir na solução. Então, como essas moléculas são grandes e exigem a hidrólise, né, na presença de enzimas, então elas são difíceis de dissolverem. Pode ser insolúveis ou formar dispersões coloidais. Não são cristalinos e nem têm um sabor doce, de açúcares. São formados do mesmo, formam-se da mesma forma que os oligosacarídeos, ou seja, por ligação glicosídica, e a função principal é a função, né, de reserva energética. São moléculas com grande aporte energético. É o caso do amido, usado nas plantas, e o glicogênio, né, nos seres humanos. Além de ter a função de reserva, nós temos também a função estrutural, que é o caso da celulose, que reveste as células vegetais, e a quitina, que a gente encontra, por exemplo, na asa da barata. O amido é o principal alimento de reserva das plantas e ele pode ser encontrado de duas formas. O amido linear, né, que é a forma, e o amido ramificado. O amido linear a gente chama de amilose e o amido que possui ramificações a gente chama de amilopectina. Então, o linear é a amilose e o ramificado é a amilopectina. A amilose, ela só tem ligações glicosídicas do tipo alfa 1, 4, sempre alfa 1, 4, invariavelmente. Já a amilopectina, quando eu tenho formas lineares, eu tenho alfa 1, 4. Então, aqui alfa 1, 4 porque eles estão alinhados. A mesma coisa aqui. Aqui é alfa 1, 4, aqui é alfa 1, 4, porque estão alinhados. Quando eu tenho uma ramificação, aí eu tenho alfa 1, 6. Vamos lá. Por que 1, 6? Ó, eu tenho carbono 1 aqui em cima, mas aqui eu tenho carbono 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E está apontada para baixo. Ó. Então é alfa 1, 6. Então, na amilopectina, eu, além de encontrar as ligações alfa 1, 4 nos anéis alinhados, eu encontro também a ligação alfa 1, 6 nos pontos de ramificação.
A amilose, ela não é uma molécula reta, ela é uma molécula, né, que ela tem um certo, forma um hélice, ela forma uma hélice que gira em torno do seu eixo. São formadas sempre também por moléculas de glicose, mas elas não são retas, elas são helicoidais. De 20 a 30% das amiloses de amido é amilose. E de 70 a 80% é amilopectina. Então, prevalece mais a forma ramificada. Ambos vão ter a ligação alfa 1,4 ou, no caso da amilopectina, né, 1,6. Tá aí mais uma conformação espacial da amilose. A amilopectina, ela é um componente insolúvel, né? Assim como o amido é pouco solúvel, quase insolúvel. É formado por ramificações não aleatórias. Elas acontecem com 15 a 45 resíduos de glicose e as lineares de 10 a 60 resíduos, né, por ligação alfa 1,6. Essas ramificações, elas só podem ser, elas são formadas por, quebradas por enzimas, são formadas por enzimas de ramificação. Então, a formação dela é uma reação bioquímica. E a amilopectina, ela pode conter até 2 milhões de unidades de glicose. Então tem um peso molecular bem alto. Eu tenho aqui um exemplo, né, de amilopectina. E aí, novamente, ó, tudo que está em vermelho aqui é do tipo alfa 1,4. Aonde ocorre a ramificação, cuidado que eu pus o azul aqui, mas na verdade é entre o azul e o vermelho, né? Óbvio. Eu tenho do tipo alfa 1,4 e alfa 1,6. Tá estranho isso aqui, tá escrito. É alfa 1,6. Então, nos locais de ramificações eu tenho alfa 1,6. Vista no microscópio eletrônico. Então eu tenho aqui a amilopectina vista no microscópio eletrônico e pode ser representada dessa forma. Então eu tenho aqui nos anéis alinhados sempre a ligação alfa 1,4 e nos locais de ramificação alfa 1,6. Aliás, visto no microscópio normal com a grande ampliação, poder de ampliação, é mostrado assim. Visto no microscópio eletrônico, ela é a estrutura que aparece aí. Algumas enzimas que quebram esses amidos, tem aqui a descrição de algumas delas. Né? Então eu posso ter a alfa 1,4 glucanonases, que quebra ligações do tipo alfa 1,4. Eu tenho enzimas que quebram ligações alfa 1,6 e assim por diante. Então, para quebrar a molécula do amido ramificado, eu tenho que ter uma série de enzimas para que essa quebra ela pode ser, né, bem sucedida. Na verdade, dependendo da enzima que eu uso, eu vou ter estruturas, eu vou quebrar ela em estruturas maiores ou estruturas menores, que é o que a gente chama de destrinas. Então, eu vou ter uma destrina com mais moléculas de glicose ou com menos. Por isso que a gente chama maltodestrina e ela recebe um número E20, porque 20 ela quebra, por exemplo, em 20 resíduos de glicose. Maltodestrina do tipo E15 é porque a enzima que produz essa destrose quebra em oligosacarídeos de 15
resíduos de glicose e assim por diante, né? Então aqui é só um exemplo. O glicogênio, ele tem uma estrutura muito parecida com a amilopectina, é o nosso, né, polissacarídeo de reserva. Não? Então ele é comparável ao amido das plantas e ele tem semelhança estrutural por quê? Porque as ligações dos anéis alinhados é sempre alfa 1, 4. E as ligações, e nos locais de ramificação, 1, 6. Então ele é composto também por ligação alfa 1, 4 e alfa 1, 6. E pode ter, né, até 15 mil unidades de maltose. Então, resumindo, eu tenho a amilose, que é um amido não ramificado. Eu tenho a amilopectina, que tem uma estrutura semelhante. É o glicogênio que tem estrutura semelhante à amilopectina, que é o amilo ramificado. E, e por quê? Porque elas possuem os mesmos tipos de ligações, alfa 1, 4 e alfa 1, 6. Aqui somente o alfa 1, 4. E a diferença está aqui, ó. A ramificação ela corre num espaço, né, menor. Né? Então aqui, ó, eu demoro, demoro mais para ramificar. No caso da amilopectina. No glicogênio ele é mais ramificado. A importância disso é que a amilopectina ela é mais fácil de quebrar do que, na verdade, o glicogênio, que ele é mais ramificado. Então, a diferença de um para o outro é que um é mais ramificado, o outro é menos ramificado. O mais ramificado, obviamente, ele é mais difícil de quebrar. Eu preciso ter mais enzimas específicas para isso. Então, vamos comparar os três. Então, existem semelhanças e diferença entre eles. Então, aqui está amido, mas na verdade é amilose. A amilose, elas têm unidades manoméricas. As unidades manoméricas é a molécula de glicose. A mesma coisa que acontece na amilopectina e no glicogênio. Então, a unidade manomérica é sempre a glicose. O peso molecular da amilopectina e do glicogênio são altos. Então, na ordem de 10 elevado a 6. E o amido, não ramificado, né, o linear, que é a amilose, ele tem menor peso molecular. Ele é linear e ele difere aqui da amilopectina e do glicogênio, porque ele é linear. A amilopectina e o glicogênio eles são ramificados. E aqui, portanto, não tem ponto de ramificação. Em relação à ligação glicosídica, existe semelhança entre a amilopectina e o glicogênio. Então, o que difere eles é os pontos de ramificação. No caso da amilopectina, isso acontece de 24 a 30 resíduos. E no caso do glicogênio, de 8 a 12, ou seja, ele é menos espaçado. Ou então o glicogênio ele é mais ramificado do que a amilopectina. Outro homopolissacarídeo, é o polissacarídeo, que ele é composto pela mesma unidade manomérica, como era o caso do amido, né, que era constituído de moléculas de glicose. Sempre é a molécula de glicose. Então, olha bem, o outro homopolissacarídeo de importância é a quitina, né, que é um polissacarídeo nitrogenado. Então, a gente percebe sempre a presença do nitrogênio. E essas unidades manoméricas são sempre as mesmas. Né? O tipo de ligação que eu encontro aqui ela pode acontecer alfa 1, 4
ou beta 1,4. Então, no caso da quitina, vai aparecer sempre alfa e beta 1,4. E é composto por um polissacarídeo nitrogenado. E ele, na verdade, ele é importante porque ele forma o exoesqueleto, né, das aranhas, da barata e assim dos artrópodes. A celulose também é um homopolissacarídeo constituído por molécula de glicose, e a ligação predominante, esse termo vai aparecer com muita frequência nos livros de bioquímica. Predominante não é que predomina, na verdade, tem a maior importância. É a ligação mais importante, que é a ligação glicosídica. A ligação glicosídea na celulose é sempre beta 1, 4, sempre beta 1 com 4. Elas podem interagir entre elas, então eu tenho aqui uma estrutura que pode interagir com uma outra estrutura através de ligação de hidrogênio, e isso dá a esse tipo de estrutura, né, uma resistência muito grande, né, principalmente a tensão, né, que ela não se rompe com facilidade. O glicosaminoglicanos são polímeros lineares longos, não flexíveis, de cadeia não ramificada. O ácido hialurônico é um bom exemplo de glicosaminoglicanos. Eles também possuem, né, uma unidade formadora nitrogenada e um açúcar ácido. Ora, então eu não tenho a mesma estrutura, né, ou mesmo estrutura polimérica. E por isso eles não são homopolissacarídeos, eles são heteropolissacarídeos. Por quê? Porque a unidade formadora não é a mesma, ela tem uma estrutura polimérica que difere de uma outra, né? O tipo de ligação aqui, nesse caso aqui, vamos lá. Carbono 1, 2, 3. Com carbono 1. Então é carbono 1 com 3. E apontada para cima. Então é alfa 1, 3. Então no ácido hialurônico a ligação é alfa 1 com 3. O sulfato de condroitina ou ácido condroitinosulfúrico, caramba, hein? Ele também é um heteropolissacarídeo, ele é formado por um polissacarídeo, por quê? Porque essa unidade aqui, ela se repete ao longo da molécula. Mas é sempre esse disacarídeo. Então ele é composto, na verdade, por uniões disacarídicas. E não é o mesmo glicídio. Então aqui eu tenho um açúcar ácido e aqui um açúcar sulfurado e nitrogenado. Então aqui eu tenho enxofre e nitrogênio e aqui eu tenho um ácido. Então não é a mesma unidade. Por isso que a palavra aparece a palavra hétero para dizer que elas são diferentes. Mas essa unidade aqui é a unidade que se repete ao longo do polissacarídeo. Então ela repete sempre essa unidade. Ele é importante que ele aparece nas cartilagens. É um componente de cartilagem. O sulfato de ceratano também é um
Polissacarídeo porque ele é composto de um glicídio, um monossacarídeo, mais um composto que tem enxofre e nitrogênio. Então ele é sulfurado e nitrogenado. E essas duas unidades diferem entre si. Mas essa unidade aqui, que aparece aqui, é a unidade manomérica. É essa unidade, esse disacarídeo que se repete ao longo da molécula. A mesma coisa com a heparina. A heparina, ela tem um açúcar ácido, sulfonado, com açúcar aminado. Também com presença de enxofre, né, sulfurado. As duas unidades, né, manoméricas são compostas por dois glicídios ou derivados né, de monossacarídeos que não são os mesmos, então são diferentes. Mas essa unidade é a unidade manomérica. Então a unidade manomérica é composta por dois derivados de monossacarídeos. A ligação presente na heparina é do tipo 1 com 4, mas apontada para cima. Então é beta 1, 4. A heparina, ela, na verdade, está falando que é desconhecida, mas ela é utilizada para impedir a coagulação do sangue. Então ela é usada no tratamento, por exemplo, de trombose. A heparina, você encontra ela também nos insetos. Então o pernilongo, ele suga o teu sangue por um tubo, né, de diâmetro muito fino, e esse sangue ele não pode coagular. Então, na saliva do inseto, eu tenho heparina. O mesmo princípio do morcego. Então, no dente, o morcego ele injeta na saliva também heparina para evitar que o sangue coagule, né? Então, e isso aí é usado. Então, na verdade, né, como anticoagulante. Outro açúcar, outro heteropolissacarídeo. E aí, muito usado na indústria alimentícia e também na indústria farmacêutica, é o agar-agar. Né? Ele é composto por unidades que não são as mesmas, só que nesse caso, a minha unidade repetidora ela é composta por 1, 2, 3, 4 derivados de monossacarídeos diferentes entre si, com vários tipos de ligações. Então aqui eu tenho, por exemplo, a ligação alfa 1, 4, e aqui tem um detalhe importante. Como eu sei que isso aqui, aliás, é beta 1, 4, na química orgânica, quando a gente quer descrever que esse átomo ele está acima do anel, eu ponho essa cunha fechada. Se eu quero dizer que um átomo está abaixo do anel, eu ponho uma cunha, né, intercalada, interrompida. Então aqui, por exemplo, essa hidroxila está abaixo desse anel. Já a minha ligação ela está acima. Então aqui é 1 com 4, mas apontada para cima. Então ela é beta 1, 4. Essa ligação glicosídica aqui. Vamos lá, vamos contar. Esse carbono é 1, 2, 3. Esse carbono aqui, então lá, esse carbono aqui é o anomérico. Por quê? Porque esse é o que tem hidrogênio. Deixa eu pegar a caneta aqui, fica melhor. Esse carbono aqui é o carbono que tem hidrogênio. Então aqui eu tenho meu carbono anomérico. Ó. Aqui está meu carbono anomérico. Então aqui é o meu 1. Agora olha bem, observa. Esse carbono aqui é o que tem hidrogênio. Então o meu carbono anomérico nesse derivado de monossacarídeo aqui, ela começa aqui com 1, aqui 2, aqui 3. Então é 1 para 3. Mas observa que aqui não é cunha cheia, então significa que ela está apontada para
baixa. Então isso aqui é alfa 1,3. Então, alfa 1,3. Então essa aqui é do tipo alfa. Essa aqui é do tipo beta. A mesma coisa aqui. Também é do tipo beta. O agar-agar, ele é usado, né, como um gelificador, né, um agente gelificante, né, gelatina. Então ele é usado, por exemplo, na indústria farmacêutica como meio de cultura. Então ele é nutritivo. Então quando eu quero, né, fazer um meio de cultura, eu geralmente uso o agar-agar lactosado ou com mais nutrimentos para procriação rápida do micro-organismo que eu quero estudar, geralmente fungos ou bactérias. Mas é usado também como espessante, né? Então ele é usado, por exemplo, para fazer cremes. Por quê? Porque ele gelifica, ele fica na forma de gel. Então ele é muito usado na indústria alimentícia. A mesma coisa a goma arábica, tem a mesma função na indústria. Ela é usada, né, como espessante e estabilizante. Aqui eu tenho a unidade polimérica, essa unidade composta por 3 derivados de monossacarídeo se repete ao longo da cadeia polimérica e é composta por 3 glicídios diferentes, por isso que são chamados de heteropolissacarídeos. O tipo de ligação, então lá, aqui é 1, aqui é 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ela está apontada para baixo. Então é alfa 1, 6. E desse lado aqui é 1 com 4, mas apontada para cima. Então é beta 1, 4. Vamos escrever. Essa aqui é 1 com o 6 e está apontada para baixo. Então aqui eu tenho o tipo de ligação alfa 1, 1, 6. Aqui é para cima, então é beta. Beta do tipo 1 com 4. 1 com o 4. Peptidoglicanas. Então, na verdade, é o principal componente da parede celular de procariontes. Então, observa, o tipo de ligação é beta 1,4, beta 1,4. E é um composto, na verdade, por um glicídio que contém um ácido glutâmico, a alanina, e aqui um derivado do glicerol. E aqui do lado de cá, eu tenho um glicídio aminado. Então, é um exemplo de heteropolissacarídeo. Por quê? Porque esse composto aqui é a unidade repetidora do meu polímero de glicídio. Bem, pessoal, aqui a gente encerra, então, glicídios. Próxima aula, a gente entra num capítulo de lipídio.
Então, um abraço grande e até lá.